Jornal da CBN Cuiabá. Nove horas e 9 minutos. Muito bom dia, Val. Seja bem-vinda para mais uma sexta-feira aqui leve. Sexta-feira, depois das 9, é aquele momento que a gente já pode relaxar um pouquinho por aqui, né? Trazendo aí detalhes para o nosso ouvinte dentro do nosso quadro CBN Arquitetura em Movimento, aos seus comandos. Fica à vontade para dar um bom dia para nossa audiência, apresentar a nossa convidada, nosso tema dessa manhã. Bom dia, Camila. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Realmente, sexta-feira é dia de... Dá uma desacelerada, né? Desacelerar. É isso aí. E hoje, nossa convidada, a arquiteta e urbanista Márcia Basiquetto. Ela é colecionadora de obras de artes regional, é muito importante falar isso, e curadora de obras de arte para algumas galerias também. Eu sou leiga no assunto, mas me interesso muito, acho bem bacana a pauta, né? Porque muitas vezes a gente deixa de adquirir uma obra de arte por achar que ela é inacessível. Hoje nós vamos mais ter uma aula, ouvir, eu acredito, do que fazer perguntas. E vou convidar a Márcia aqui para ela se apresentar e falar um pouquinho do que vai ser o nosso bate-papo hoje. Vamos lá, Márcia. Olá, bom dia. Eu me chamo Márcia Basiquetto. Eu sou colecionadora de obras de arte e arquiteta e uma apaixonada pela cultura mato-grossense. Então, acredito que a minha coleção ela se desenvolveu justamente por essa paixão. E o fato de eu ser arquiteta contribuiu, né, para eu ter a oportunidade de criar galerias em casa e fazer essa curadoria e entender um pouco do que é a obra de arte regional. Eu agradeço o convite, Val. Bom dia também, Camila. Prazer, Pedro. Prazer. E quero falar um pouquinho para as pessoas para incentivar. Eu cheguei aqui, eu fiquei toda feliz que eu já vi um livro do Humberto Spíndola. Então, eu vejo algo relacionado à cultura e à arte mato-grossense e já enche meu coração de alegria, porque é acessível, é uma coleção, é um gosto, né, que a gente tem, que a gente consegue, né, ter. Eu achava que era inacessível. Quando eu comecei a consumir, comecei a colecionar, eu vi que a gente tinha muitas possibilidades. E Mato Grosso é um estado muito rico em obras, a gente tem muitos artistas. A gente teve uma leva de artistas em 2020 que faleceram, mas assim, ainda temos muitos artistas novos, né, nascendo, mas a minha coleção específica é da primeira fase da arte mato-grossense e eu gostaria muito de dividir essa possibilidade de ter essas obras em casa. Então, os projetos, geralmente, ou o cliente já tem uma obra do Adir Sodré, né, que é um dos mais famosos que a gente tem, e também de Júlio César. A minha coleção específica maior é Benedito Nunes, então ele é um tema cerrado, né, igual eu falei para a Val. Às vezes o cliente quer uma obra específica, mas ele não conhece os artistas. Então, a minha função é apresentar alguns dos artistas mato-grossenses, mas a minha coleção específica, às vezes, eu dou uma puxadinha mais para os artistas que eu coleciono. Mas eu vendo também bastante obra da Rita Duarte, que é uma artista que a gente tem bastante, né, obras também nas galerias das casas. Eu vendo também outros artistas mais contemporâneos. Mas a primeira fase é a cerejinha do bolo. Sim, e Márcia, uma curiosidade, você faz assim também, quando nós vamos fazer um projeto, a gente faz um briefing, né? Que Sim. É uma entrevista para entender o perfil daquele cliente. Isso. E quando você vai fazer essa curadoria de obras de arte, você também faz um briefing para saber qual estilo que vai se adequar melhor àquela família, àquela pessoa? Isso. O meu escritório, ele é uma galeria de arte. Então, o cliente, quando ele vai até o meu escritório, ele já conhece muito dos artistas e, através das minhas obras, eu explico. Então, às vezes, ele já se identifica com um artista ou ele me fala uma característica que ele gosta e eu direciono o artista. Então, por exemplo, se ele gosta de uma paisagem, eu vou direcionar para o recém-falecido agora Márcio Aurélio, Benedito Nunes ou Miguel Penha, por exemplo. Então, assim, eu já direciono para os artistas que eu sei que tem o tema que o cliente quer. Ou ele fala, Márcio, eu quero uma obra que marque a história de Cuiabá de uma forma... Porque Adir Sodré, ele tem essa marca. Essa característica mesmo, né? Ele fez por merecer, né? A gente Sim. passa nas ruas, tem muito Adir Sodré nas Sim. paredes. Ele foi um artista muito ativo. Então, muitas pessoas colecionam o Adir.
Então, assim, eu quero uma obra colorida, eu quero uma obra diferente. Então, ele tem várias fases. A gente está agora com umas obras da primeira fase que poucas pessoas conhecem, que é uma fase que tem mais flores, mais vasos, mas não tão colorida, com cores tão vibrantes como a última fase dele. Então, assim, eu apresento essas obras, mas a maioria é a de Júlio César, que também a gente trabalha muito, que é um artista bem renomado também. E os clientes, por saber dessa particularidade sua, eles te procuram já para poder inserir, ou vem muitos clientes que não entendem e você, a partir dessa entrevista com você, você passa a falar das obras de arte? Tem os dois casos. Eu tenho casos assim, tem arquitetos que não gostam dos clientes colecionarem esse tipo de obra. Então, eu tenho, por exemplo, projetos em que tem outros arquitetos no interior e eu estou só na curadoria e na organização das obras. Eu faço essa distribuição no projeto já pronto, né? Também tem clientes que já têm obras e aí complementam as galerias em casa ou em escritórios com a minha curadoria, ou tem cliente que não sabe nada e aí eu chego no meu próprio escritório e eu explico. Esse aqui é Humberto Spíndola. Precisa fazer um convencimento ou não? Eles também já se interessam, já se apaixonam ou é um trabalho mais... A obra de arte, na minha opinião, é aquele amor à primeira vista. Assim, às vezes a pessoa quer o meu quadro da minha galeria, esse eu não vendo. Eu falo, olha, esse artista eu te apresento esse não tem preço, tem valor, as obras né? atuais, né? Ou os que já faleceram, né? Mas assim, as minhas obras, eu não falo, nossa, mas você tem tanto, por que você não vende? E eu expliquei agora recente para o Rai Reis, eu falei, Rai, as minhas obras, elas foram curadas, né, selecionadas a dedo. Cada obra tem uma história para contar. Ou uma relação minha com o artista, ou uma relação minha de vida pessoal. Eu adquiri um quadro da Dalva de Barros, que é a igreja ali do ginásio, Padre Firmo. E a minha mãe fez uma promessa para Padre Firmo para eu passar no vestibular. Então, olha, aquele quadro tem uma história comigo relacionada. Então, uma vez eu cheguei na casa da Dalva de Barros, ela fez Dom Bonifácio. Dom Bonifácio é todos os dias na minha casa. Então, eu adquiri a obra para ter uma história de Dom Bonifácio. É isso que eu estava pensando, porque quando chega uma pessoa, uma visita, acaba sendo um repertório de uma conversa, né, Camila? Exato. Vai perguntando ali como quem não quer nada, né? E esse quadro, né? E essa obra. E você vai relembrando também essa memória, né? Uma parte da sua história. Sim, sim. É gostoso porque, assim, a pessoa vê a minha paixão, porque está na cara, né? Eu acho que claro. É inspirador, né? E a quantidade de obras também, assim, às vezes as pessoas entram e me falam, meu Deus, eu não imaginava que tinha tanta obra, né? Que isso tudo podia se relacionar. Porque às vezes as pessoas acreditam que a obra tem que combinar entre si. E a gente não precisa dessa combinação entre obras. A obra, ela faz parte justamente dessa sensação que ela pode causar em você. Então, a união das obras, ela acaba sendo mais, assim, por gosto pessoal mesmo. A gente consegue fazer essa união de uma forma harmônica, que as pessoas falam, nossa, eu achava que isso não combinava. E, realmente, lá, eles combinam entre si. Eu penso que para quem realmente entende de obra de arte, ela acaba até trabalhando no nosso emocional, porque você naquela contemplação daquela tela, você viaja, né? Exato. Eu, particularmente, gosto bastante de colecionar cerrado, né? Minha coleção principal. Eu fico horas ali vivendo aquele cerrado e, às vezes, relembrando, né? As idas para a Chapada, a estrada, o caminho, e essa sensação boa que ele me causa. Às vezes você termina um dia de trabalho, você senta ali em algum espaço e fica contemplando. E cada obra, ela te traz realmente uma sensação, né? Depende do dia, depende da maneira como você vê. Eu acho isso bem, bem bacana. E, Márcia, aproveitando um pouquinho isso que você falava, né? Você já deixou muito claro essa paixão, né, pela obra mato-grossense. E você trazia detalhes, né? Diferentes artistas, cada um ali com a sua característica. Mas se você pudesse falar algo, assim, dessa obra de arte mato-grossense, algo que mais lhe atrai, tem algo que une todos esses artistas, né? Tão diferentes em suas essências, enfim, mas tem algo que é característico do mato-grossense, da obra de arte mato-grossense, que te encanta de fato?
Assim, como eu coleciono a primeira fase, a Dalva de Barros foi uma das precursoras, que foi onde começou a ensinar, né, os artistas, e começou toda a história. Humberto Spíndola, por exemplo, ele pinta o boi, né, ele tem essa referência de Mato Grosso, mas não são todos os artistas que referem né, a arte deles a Mato Grosso em si. O Júlio César, por exemplo, ele pinta animais, Pantanal, mas não especificamente remetendo a Mato Grosso. Mas eu acredito que a união de todos eles é o respeito que a Dalva teve em cada um ter sua personalidade nas obras. Então, isso eu acho interessante. Mato Grosso é rico porque as obras são diversas. A Dir pinta um tema, Benedito pinta outro tema, Humberto pinta outro tema, Ruth Albernaz. A gente tem muitos artistas. Rita Duarte, por exemplo, pinta abstrato. Então, a gente tem isso. Mas tudo isso junto forma uma característica de obras regionais, né? A gente tem esse espírito de ser mato-grossense nessas obras um pouco impressas. E o Cerrado não tem como, né? O Cerrado, ele é característica fundamental, né? Mas nem todos têm esse tema, né? 9h20. Você tem uma dúvida nesse momento, Panoca, ou você tem um recadinho primeiro para nossa audiência? Fica à vontade, meu amigo. Um recado e depois uma pergunta para a Márcia, que é a nossa convidada de hoje. Fica à vontade. Obrigado, Camila. Conversar com a nossa audiência. Agora um recado muito sério para você. O governo de Mato Grosso adotou tolerância zero contra facções criminosas e, para reforçar essa luta, acaba de lançar o Disque Extorsão, um canal de denúncia sigiloso e seguro. Se você está sendo ameaçado, sofrendo extorsão ou conhece alguém nessa situação, ligue 181 e denuncie. Eu vou repetir para você anotar. Disque Extorsão 181. Sua identidade será preservada, então pode ligar sem medo. O crime organizado só cresce quando ninguém denuncia. Mas agora você tem uma ferramenta direta para combater isso. Além do telefone, você também pode acessar o site da Secretaria de Segurança Pública, que é cesp.mt.gov.br, e denunciar em total segurança. Não fique calado. Sua denúncia pode salvar vidas e impedir que o crime avance na sua cidade e no seu bairro. Governo de Mato Grosso está do seu lado nessa luta. Ligue 181 e denuncie. Deixa eu aproveitar e fazer aqui o meu questionamento, Camila, agradecendo a você pela oportunidade aqui. Márcia, no início você mencionou, né, algumas figuras que a gente tem do ponto de vista de arte aqui. Você até mencionou que alguns já nos deixaram, né, essa referência, especialmente aí no ano 2020. E essas pessoas deixaram ali os seus, digamos, representantes, alguém que bebeu nessas fontes e que nesse momento, na atualidade, também faz arte a partir daquilo que você menciona, né? Uma arte mais de contar a história de Cuiabá. Mas eu gostaria de saber, no presente, a gente tem alguém que também já bebeu nessa fonte, e quais esses nomes que se apresenta agora para Cuiabá? Bom, graças a Deus a gente teve uma produção muito grande de obras, né, nesse período que iniciou, né, a carreira desses artistas. Então a gente tem muito acervo, né, dessa história. E esses novos artistas, com certeza, beberam essa água, mas alguns temas, por exemplo, eu acredito que ainda não são tão fortes. Por exemplo, o Cerrado hoje, eu particularmente acredito que não tenha um substituto desses que faleceram. Eu ainda não conhecia as obras parecidas ou próximas com o Miguel Penha está vivo, né? Mas Benedito Nunes e Márcio Aurélio. O Miguel Penha é um representante do Cerrado, ele tem suas peculiaridades, mas o Benedito, ele tinha um exagero, ele tinha uma superprodução em relação a isso. O Miguel Penha, ele é mais realista. Então, assim, cada um tem sua particularidade, mas, por exemplo,
exemplo, do tema Cerrado, eu não vejo um precursor, uma pessoa que bebeu dessa fonte e hoje produz uma obra próxima a isso. A Ruth Albernaz, ela tem a sua essência com o Cerrado também, mas ela tem aquela poesia, ela tem uma outra forma de se expressar, bebeu muito da fonte, ela era muito amiga do Benedito Nunes, então acredito que, de fato, ela foi influenciada, mas é engraçado que, mesmo com essa influência, cada um tem sua característica peculiar. Eu acho que ela, por exemplo, eu adoro assim, ver as poesias, né? A gente teve também no Metropolitano um prêmio da Ruth Albernaz, e cada obra ela conseguiu se expressar uma poesia de uma forma, então ela tem provavelmente, né, essa amizade com o Benedito, essa relação, né, entre os artistas, eu acredito que influenciou bastante. Ela é uma das pessoas que eu acredito que foram influenciadas e hoje, né, produz obras com esse tema. Então, ela é a que eu acho principal. Dos novos artistas, eu acredito que tem um pouco característica, mas a gente tem uma pintura mais moderna, o tema é mais abstrato, né? A maioria dos novos artistas, eles fazem passarinho, eles fazem ou obra de arte abstrata. Sacra, então, assim, né? Sacra também, bastante, que né? é a parte da... Tem a Rubi também, que é uma nova, né? Então, eu acredito assim... Eles beberam da fonte, mas ainda continuaram cada um com a sua essência e cada um com a sua característica própria. Eu acredito que da primeira fase, o que a Dalva de Barros faz, por exemplo, até hoje, retratar o dia a dia, ela retrata, né, o cotidiano. Eu acredito assim, não acredito em um artista novo que produza esse tipo de arte. Eu acredito que assim eles tiveram outro tipo de convivência com Cuiabá, né? E hoje em dia também as pessoas mais novas, elas têm muita informação, então eu acredito que influencia. A gente viaja muito, então eu acredito que as visitas em outros museus, em outras... Aqui antes não tinha, era mais limitado, né? Esse convívio. E os artistas da primeira fase também vieram de uma família, de famílias pobres, então assim não tiveram oportunidades que hoje a gente tem, né? Nós temos. Então, acredito que essas influências também contribuíram para eles se transformarem nos artistas que eles são hoje. Quando eu me referi, eu digo no traço mesmo, não necessariamente na replicar o que eles fizeram. Não replicar, eu entendi. Isso. A gente não tem, não replica, mas eu digo assim, no traço também tem algumas características, mas mesmo assim a gente não tem nada tão próximo, assim, que eu digo, pinto o Cerrado, mas é próximo, a gente não tem. Sim. Eu entendi que foi no traço. Realmente eu vejo, Márcia, que essa sensibilidade, será que a gente pode adquirir ou a gente nasce com ela? Porque você fala com uma propriedade dos detalhes. Sim. E vou, um exemplo, Bob, eu não me vejo, talvez, vendo essa diferença tão sensível, né? Sim. Então, você acha que as pessoas podem passar a apreciar ou a gente já nasce com esse dom para apreciar a arte? Não, na realidade, eu acredito que é uma técnica, né? Igual eu particularmente me formei em 2008, comecei a mexer com obra de arte em 2012. Então, assim, eu tenho esse percurso dentro, né, eu tive a oportunidade de conviver com curadores, então, assim, eu tive essa experiência e eu acredito que isso me deixou um pouco mais sensível para essa visão. Desenvolvi. Eu não sei se eu particularmente sempre fui artista, né, eu sempre desde criança gostei de pintar, então, assim, é uma coisa que eu realmente sou mais sensível. Mas, assim, graças a Deus eu tive muitas oportunidades de estar com os artistas, de falar com eles e eles me explicarem os temas. Então, eu acredito que foi estudado, né? Foi adquirido. Qual é o seu estilo de pintura? É assim que a gente pergunta, seu estilo? A gente está aprendendo aqui, né, Val? Uma aula. Diferente de Dalva de Barros, que é mais livre, né, no tema, geralmente a gente faz o tema que o professor, né, na minha infância, foram réplicas de fotos. E com o Miguel Penha, eu fiz aula 2 anos com o Miguel Penha e eu pintei cerrado, claro, né? Mato e cerrado. É lógico que a gente quer beber dessa fonte, dessa água, né? E aprender.
E também agora eu estou fazendo pintura com a Adriana Soares, e ela é aquarela, então já é um outro É lindo, eu tipo acho de lindo. pintura. Super me identifico com a aquarela. Eu Acho acabei lindo. fazendo, por exemplo, casario, então assim, o tema é mais livre, né? A gente tem essa liberdade. E também já fiz aula com a Rubi, que daí a Rubi também é aquarela, e eu também era tema livre, mas a gente pintou flores, não estavam relacionadas ao tema do Cerrado. Então eu pego o que eu gosto, mas assim, não tem uma característica específica das minhas obras, é aquilo que eu estou sentindo no momento. No momento, é como a vibe estiver levando, né, Pedro? Dá tempo de trazer uma curiosidade aqui do ouvinte, Pedro? Sim. A Marciane tá aqui conosco, ela está perguntando se tem alguma história curiosa de cliente que pediu alguma obra de arte difícil de encaixar, ela colocou entre aspas aqui, em algum projeto. Tenho sim. Dá para contar aqui no ar? Márcia, fica à vontade. A pergunta é quase sua xará, Marciane. Legal. Eu fui curadora de uma galeria que fui eu que escolhi algumas das obras, mas o meu cliente também se relacionou com um artista. E ele, até esses dias o artista falou comigo, ele comprou 3 obras que são como se fossem diabos, assim, né? E eu falei, bom, essas obras aqui eu vou deixar meio de lado, né? Porque essas daqui eu acho que não vai combinar com a galeria. E aí o cliente chegou e falou assim, eu quero essas daqui olhando para mim. Eu falei, ai meu Deus do céu. Então eu tive que juntar esse gosto pessoal, né? Que foi uma obra que eu particularmente não apreciava, mas com certeza cheia de história, né? Da história dele com o artista. E eu respeitei, mas assim, foi uma obra que a primeira coisa, na hora que eu fui selecionar as obras, eu falei, bom, essas daqui eu acho que eu vou deixar de lado, Se manter neutra tem que ter jogo de cintura, né? Exatamente. Porque você acaba tendenciando ali para um estilo. Esse estilo, por exemplo, é um estilo bem peculiar, é um artista regional também. Mas, assim, eu achei interessante. Qual estilo é esse? É porque ele é como se fosse aquele surrealista. Ele tem aquela pegada surrealista. É um artista muito conceituado em Cuiabá, mas eu não tenho tanta coleção dele. Ele pinta muito também festas regionais. Eu tenho essa fase dele, mas eu não tenho essas, né, que são mais surrealistas. Então, daí foi engraçado, porque eu falei, bom, esse daqui eu acho que eu vou deixar meio de lado. Aí o cliente falou, não, eu quero olhando pra mim. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Desafios também, aí eu né, coloquei Márcia? essa obra, foi interessante que eu coloquei essa obra com uma obra do Irigaray, que era um índio com, aparentemente ele estava com uma gravata. Então, assim, ficou interessante, assim, o colorido com a cor, né, dessa obra. A gente falando isso, né, a obra, ela não precisa combinar, mas na hora que a gente monta, faz a curadoria, ela acaba se relacionando entre si. Era tudo de artista regional também, essa curadoria. Nem que seja pelas cores, né? Sim, exatamente. Pausa, Pedro. A gente vai ter que fazer um intervalo, meninas, uma pausa obrigatória para a rede, mas bem rapidinho a gente está de volta. Amanhã de sexta-feira, seguimos aqui numa sexta um pouco mais leve nesse momento para falar do nosso CBN, aqui arte, hoje é só obra de arte que está tomando conta aqui da nossa programação, Pedro Panoc. É maravilhoso, né? Eu tô gostando porque tá cheio de gente participando aqui conosco, às vezes eu penso assim, será que a galera vai interagir sobre determinado assunto? Mas não tem uma coisa aqui que o povo não fala. Sim. Projetos e obras de arte é o nosso tema do CBN Arquitetura em Movimento de hoje, comandado aqui pela Val Brito e tendo como convidada a arquiteta e urbanista Márcia Basiqueto. Tem dúvidas aqui, tem comentários, eu vou começar falando aqui com a Raquel Abraão, tem uma curiosidade aqui dela para Márcia. Ela manda assim, bom dia Camila, Panoc, entrevistado, Thaís, Anderson, ela mandou bom dia para todo mundo. Ela falou que é apaixonada pelas redes cuiabanas, que também são uma obra de arte conhecida mundialmente. A Márcia tem alguma rede na coleção dela? É a pergunta da Raquel Abraão aqui, Márcia. Raquel, obrigada pela pergunta. Eu não coleciono, entre aspas, né, na minha coleção, eu considero a rede como uma escultura. Eu já vendi muitas redes, tem vários cuiabanos que usam as redes mesmo, né, não para colecionar, mas para usar as redes. Tirar um cochilinho. Tem bastante. Eu vendo bastante rede, mas eu, particularmente, na minha coleção, não coleciono tanta escultura. Como eu não tenho tanto espaço, minha galeria não é tão grande, então eu não tenho onde expor. Eu tenho obras, por exemplo, de 7 metros de altura, então eu não tenho como expor. Então eu tento pesar essa situação mesmo de espaço. Mas é uma boa dica
dica, né, para eu ter uma rede nova lá no meu escritório. Eu particularmente São não lindas. tenho, mas conheço bem as redes cuiabanas, né? E muitos clientes meus têm, e eu também já comprei bastante, já consumi esse produto. O Nilson tá dizendo que de arte ele não entende nenhuma vírgula, mas tá aqui acompanhando e gostando do nosso bate-papo. Seu Pinheiro, ó, ele tá dizendo aqui, bom dia Camila, Pedro, as convidadas. Tenho um irmão que é pintor sacro. Ele já pintou Dom Bonifácio, Padre Firmo tem pinturas dele na igreja ali no centro de Várzea Grande e outras mais. Arquitetas que tiverem curiosidade de conhecer, fiquem à vontade. O nome dele é Odenil, acho que é Seba. Conhece? Não. Márcia, tá aí. Irmão do seu Pinheiro. Bom pra conhecer, Manda já imagens é um artista aqui, Legal. seu Pinheiro, para que a gente possa conhecer aí o trabalho dele. Até as meninas falavam nessa semana de aniversário, elas receberam também uma convidada aqui no Entre Elas. Essa questão da religiosidade também é muito forte aqui, né? Quando a gente fala de obra de arte, né, Márcia? Sim. É um tema bem representado também. Eu estou pensando, esse Odenil, ele também pinta paredes? Porque eu fiz uma escola... Eu acho que e fiz sim. uma arte Eu já sacra. ouvi o nome dele e eu lembro da assinaturazinha dele por Eu acho aqui. que eu já usei essa obra, eu fiz uma escola e a gente fez uma Nossa Senhora na entrada e eu acredito que o artista foi Odenil. Fiquei com essa dúvida agora, porque particularmente foi a minha cliente que teve a relação com ele, então, mas eu acho que eu já utilizei, a gente fez uma rotina assim de Jesus e fez uma Nossa Senhora na entrada. Conta pra nós, seu Pinheiro, se é ele. Vou pedir pro Panoc trazer o áudio do Daniel, que ele também tem algumas curiosidades aqui para que a Márcia possa responder pra gente. Podemos, Pedro? Podemos. Bom dia, Camila Ribeiro. Bom dia, Pedro. Aqui é o Daniel da Chácara dos Pinheiros, aqui no Cochipó. Através da minha caixa de som aqui no 12, como você fala, tá todo mundo ouvindo a CBN aí, né? Melhor rádio de Mato Grosso. Fazer uma pergunta à entrevistada de hoje, né? Falando sobre pintura, sobre obra, arte, né? Gostaria de saber, existe um local em Cuiabá que você possa estar fazendo, né, esse curso de pintura, né, e de arte? E uma outra pergunta, onde é que você consegue comprar essas obras, né? Eles têm que fazer um evento para que possa fazer a venda desses quadros, ou pelo site, né? De que forma você consegue adquirir o trabalho deles aí, né? Então, se puder responder, agradeço. Camila, Pedro e todos aí da bancada. Um bom final de semana abençoado para você e seus familiares. E até segunda-feira, Camila. Você sabe, eu sempre aqui, ligado na Chácara dos Pinheiros. E muito obrigado. É verdade, o seu Daniel tá ligadinho, participando todos os dias aqui conosco e tem aí algumas perguntas para nossa convidada. Tem lugar aqui para fazer aula de pintura? O Daniel tá ali tranquilão, quer aprender um pouco mais dessa arte e também para adquirir artes aqui em Cuiabá. Ele pergunta onde é que eu encontro, Márcia? Tá, a respeito da pintura, eu faço aula de pintura com a Adriana Soares, ela tem vários horários disponíveis, ela tem a técnica da aquarela, mas tem a Margarete, também Brandão, que faz, né, as várias técnicas, aquarela, óleo. Existem alguns professores, mas esses artistas, igual eu tive aula com o Miguel Penha, hoje o Miguel Penha não dá mais aula, então foi uma excelente oportunidade que eu aproveitei, mas hoje ele já não faz mais esse tipo de trabalho. Então, assim, de professores que eu conheço que dão aula, são esses dois. Depois, se você quiser. No Estúdio 90 tem outros artistas. Eu recém conheci um artista que pinta... esqueci o tema dele. É bem forte, assim. Óleo... É uma natureza morta. É cuiabano, eu não sabia desse artista, conheci ele através de uma exposição em São Paulo. Falei, gente, é cuiabano e eu não conhecia. E é um professor, eu achei super acessível a aula dele. A minha amiga que me mostrou, falou, Marcinha, faz aula com ele. A hora que eu fui ver o tema, natureza morta, assim, um tema maravilhoso, a luz, sombra. Então, assim, achei muito interessante a gente ter isso aqui, que é um artista igual eu comentei, né? Não muito divulgado.
Então, para a pintura, a aula, eu indicaria a Adriana e a Margarete, né? E para adquirir as obras, aqui em Cuiabá nós temos 2 espaços principais, que é a Galeria Artaud e a Casa das Molduras. Lá a gente tem uma representação muito grande, são 2 colecionadores, né, que tem um acervo muito grande. Então, eu acredito que esses 2 lugares sejam os lugares ideais para comprar. E nós temos muitos artistas vivos, né, como Carlos Lopes, Júlio César, Adalvo de Barros, o Miguel Penha. Miguel Penha agora está em Miami, então as obras dele já estão internacionais. A gente já está com artistas já com valores em dólar, né, como ele, mas a gente também tem esse acesso aos artistas, né? Eu fiz um quadro no meu Instagram que foi visitar os ateliês. Justamente, Zé Hilton também é um artista novo, que também é acessível, e eu visitei esses artistas no intuito das pessoas conhecerem a vida, né, e terem mais proximidade com essa questão da arte, né? E foi um quadro bem legal, foi bem aceito assim por todos, e é uma curiosidade que a gente tem, né? Como que o artista produz? Que dia que ele produz, né? E todos eles falaram de uma maneira muito interessante, e eu acredito que no meu Instagram vocês consigam ver esse quadro também de uma maneira bem legal. Tá aí, Val, 9h47, quase reta final do nosso bate-papo aqui. Daqui a pouquinho o Ebert, o Anderson, ele mandou uma mensagem aí, acabou minha bateria, não consegui ver, mas se o celular ligar de novo, ele falou do Odenil. Manda pra gente aqui no WhatsApp dos ouvintes, que eu vou trazer a participação dele também. Mas enquanto isso, Val, Panoc, tem aí mais dúvidas nesse bate-papo, nessa reta final. Super interessante, e eu fico muito feliz com a nossa audiência participando aqui. É legal, né, Val? Muito. Nem só de tragédia o povo vive, não? O povo gosta dessa leveza também, né? Arte, cultura, a gente fica feliz com essa participação. Manda bala, Val. Então, você falou algo aí que eu ia perguntar para você. Tem muitos artistas regionais expondo fora do estado e do país? Sim, essa é uma pergunta. Sim. E outra, os valores, eles são acessíveis? Por exemplo, eu quero presentear com uma obra de arte. Sim. Né? Porque muitas vezes a gente pensa que isso está muito distante da nossa realidade. Fala, nossa, só de falar obra de arte, parece que o valor já veio, né? Já vem agregado, embutido, né? Nisso aí. Então, essas duas curiosidades. Olha, Mato Grosso é tão rico que nós temos agora, recentemente, Gervane de Paula fez uma exposição na Pinacoteca. Nós temos artistas igual o Miguel Penha, o ano passado, ano retrasado, em Miami. Então, nossa arte já é conhecida mundialmente. Eu acredito que existem artistas mato-grossenses espalhados pelo mundo inteiro, e eu acho muito legal isso, da pessoa valorizar a nossa cultura dessa forma, né? Eu não sei, através de conhecimento e contatos em relação a isso, a gente tem muitos artistas, né, que são reconhecidos. Gervane, por exemplo, fez uma exposição sozinho na Pinacoteca. Então, assim, foi uma exposição maravilhosa, de artista regional. Então, é muito bacana isso, né? É pouco divulgado, né, Márcia? Para nós mesmo. É isso que eu penso. Né? Às vezes é um mundo fechado que as pessoas não conseguem muito acessar, mas, assim, a Pinacoteca divulgou. Eu tive que passar para os meus amigos de São Paulo essa exposição. Eu digo aqui, no nosso estado, é pouco divulgado, e né? agora em Brasília, a gente está tendo uma mega exposição de artistas mato-grossenses. Olha só. Mais de 45 artistas, todos de todas as fases atuais, fotógrafos. A gente está tendo uma mega exposição no museu em Brasília, e eu tenho umas amigas lá, arquitetas, e eu mandei, falei, vocês foram na exposição? Mas nós não estamos nem sabendo. Então, assim, é engraçado porque às vezes a gente não acessa a informação, né? Apesar dela estar ali. E essa exposição, por exemplo, foi muito divulgada, mas a gente às vezes não entende, né, a importância desse meio, né? É cultural, né? Tinha que ter, acho que, um trabalho desde as escolas, né, de valorização, porque quando você tem orgulho, né, das suas raízes, né, você tem uma identidade, você coloca com orgulho aquela obra de arte ali, você conta aquele repertório daquela história. Isso é cultural, né? As pessoas precisam ter essa identidade, essa força e abraçar isso, né? Sim. Eu até pensei, essa exposição que está em Brasília, acessível às pessoas de Brasília. Por que essa exposição não vem para cá, né? Para a gente poder também apreciar, porque ela fala justamente a história dos artistas mato-grossenses, assim, é bem interessante, muito bem representada, com muitas obras. Então, eu acredito que aqui em Cuiabá a gente tem muito isso, mas também eu acho que não é pouco divulgado, mas é porque o tema, às vezes, parece que ele fica dentro
dentro de um restrito, núcleo, mais né? restrito, né? Ele fica dentro de um núcleo. Mas a gente tem bastante artistas já. Humberto Spíndola, por exemplo, tem obras, né? Ele é muito reconhecido. Então a gente tem muito artista ainda que faz isso. E em relação aos valores, porque são valores, não são preços, né? São Eu, valores de fato. particularmente, vou dar uma dica. Comece por um quadro do Júlio César. Eu acho que na hora que você tem um quadrinho do Júlio César, um artista naif, é um quadro que é uma obra, né, que representa muito essa leveza, essa representação, de certa forma, não infantil, mas assim, aquele traço, tem um traço único, assim, que me encanta muito. Então, eu sempre falo, comece pelo Júlio César. Eu apresentei muito com o Júlio César, muito. Recentemente eu mandei uma obra do Júlio para Curitiba, para o dono da Pormad. Ele me deu um livro, né, da Pormad, e eu presenteei ele com um artista, justamente essas pombinhas, né, dele, representarem essa leveza, esse movimento, Despertou né? curiosidade, não, Camila? Exatamente. Ele fez uma homenagem bem legal para o artista e para mim no Instagram dele, mas foi uma forma de eu também levar essa cultura, né, para outros lugares, e foi bem interessante. Ele recebeu super bem. Então, eu acredito, comece por uma obra do Júlio César. Uma obra do Júlio César você compra hoje na Casa das Molduras, na Galeria Artaud ou com o próprio artista. R$150, R$250. Olha só, super você tem uma obra acessível. super acessível, super bacana. Então, eu sou muito a favor de Júlio César. Tô vendo até aqui, tem uma matéria que saiu em agosto do ano passado com o Júlio César. A chamada dizia o seguinte, ó, lá do site Mídia News: do ateliê da UFMT para o mundo, a trajetória de Júlio César. E aí tem ali um pouquinho da história, ele que começou ainda aos 12 anos, essas primeiras pinceladas, ele mostrou ali um pouquinho dos quadros, contou um pouco da sua história, né, do ateliê também. Então, para quem está acompanhando aqui a Márcia, a Val falando um pouquinho, tem essa matéria aí também na internet para que possa despertar, quem sabe, aí o interesse do nosso ouvinte, da nossa audiência, pelo trabalho de artistas aqui da nossa terra. E ele fala justamente isso, que a inspiração vem das coisas fortes, coloridas e alegres para essas obras. É a sensação que o quadro dele causa em mim, por exemplo, né? Quando eu aprecio. Ó, o Ebert, na verdade, sobre o Odenil, que eu falava há pouco, ele falou que o Odenil tem um painel lindo na parede da igreja Nossa Senhora do Carmo, lá em Várzea Grande. Então, imagino que é o Odenil que você já viu, Márcia, ali em algum momento. O nosso painel também, a gente fez, no meu Instagram a gente filmou, a gente fez um coração de Nossa Senhora, que a escola chama Vila Mater, e a hora que você entra, e é Odenil, eu tenho quase certeza. Qual é o seu Instagram? Fala aí para os nossos ouvintes. Meu Instagram chama Arquihome, meu escritório chama Arquihome. Eu tenho lá esses quadros, né, que eu comentei com você, a gente posta nesse Instagram. Eu visitei já alguns ateliês, inclusive o primeiro ateliê que eu visitei foi do Márcio Aurélio, em dezembro do ano passado ele faleceu. Então ficou uma história bem bacana de amizade nossa com esse vídeo. E tem outros artistas, lá eu falo dos Instagrams dos artistas também, eu falo dessa relação minha com eles. E se alguém tiver alguma dúvida, além dessas que a gente está respondendo aqui agora, e quiser falar comigo no Instagram, eu também estou à disposição. Tô vendo aqui, tem vários bate-papos, né, com artistas aqui. Sim, você visita, mostra um pouquinho da trajetória do trabalho do pessoal, e é uma alegria, né, quando a gente tem um profissional ajudando a divulgar o trabalho de outro. Eu acho que isso é fundamental, e esse espaço também é para isso, né, Val? Essa eu acho que também é a nossa proposta, A minha preocupação sempre foi muito essa, né? Nas premiações, inclusive, do Metropolitano, porque no final da campanha, os arquitetos ali que alcançaram o ranking, eles são premiados, né? Então, geralmente, tem um troféu. Mas eu nunca gostei de fazer o troféu no formato troféu. Eu sempre levo uma obra de arte e regional. Valoriza. Para valorizar os artistas locais. Eu acho isso de extrema importância, né? Sim. A da Ruth Albernaz, que veio praticamente da primeira geração, ela veio depois, mas ela é muito próxima da primeira geração de artistas. Ela trouxe uma obra com uma tinta especial, ela fez algo tão especial que eu acho que as pessoas às vezes nem conheciam, né? A técnica. Camila, eu acompanhei a Ruth Albernaz, né? Ela buscando os elementos para fazer essa pintura. Os materiais. E ela usa madeira,
pedra, areia. Isso que dá as cores nas obras de arte. É muito interessante. Que Ela legal. fabricou a própria tinta, Exatamente, né, da obra. Então, acho que exatamente, aquilo criou da uma natureza. história bem legal, né? Da obra nossa e da relação com o artista. Márcia, só aproveitando nessa reta final o gancho daquilo que a Raquel falava, né? Que ela é uma apaixonada pelas redes, né? Quando a gente fala de obra de arte, a gente está falando de um quadro, de uma rede, de uma fotografia. O que está integrado, né, nesse universo aí da obra de arte? A obra de arte, ela tem esse universo muito rico. Eu particularmente acredito que a obra de arte é justamente essa questão da manufatura, né? Do feito à mão, a rede, por exemplo. Eu considero, por exemplo, a palhinha que o seu Luiz faz lá no Porto uma obra de arte, que é uma história da cidade junto com a cultura, e ele valoriza muito essas questões. Mas assim, a obra de arte em si, a fotografia, o quadro, a arquitetura, a gente tem vários tipos de obra, o teatro. Então, eu acredito que a gente tenha essa gama. Eu, particularmente, igual eu falei, eu não coleciono escultura. Eu tenho algumas esculturas, mas, assim, não é o meu forte. Meu forte são realmente telas, né? São obras. Mas eu tenho papel, eu tenho xilogravuras. Então, Legal. tem vários tipos. Então, a obra de quase arte, que ela é muito infinita, rica. né, Ela é muito Márcia? rica. É uma paixão mesmo, né? Sim, com certeza. E mesmo a gente sendo leigo, né, Camila? A gente começa a olhar aqui e vai dando uma Desperta, paixão, né? despertando. Vai despertando, sim. Sim. Pergunta de leigo. Diga, Pedro. Pode falar. Márcia, você mencionou ali, né? A arte precisa te chamar a atenção, te tocar de qualquer forma em determinados aspectos. A minha pergunta é, eu tenho um ambiente, eu posso sugerir pro artista algo que também mexa comigo, do ponto de vista da minha história, né, da minha trajetória, e isso inspirá-lo, ou não tem essa demanda? Eu posso também exercer esse princípio de demanda para o artista ou não? Pode, com certeza pode. A gente fala assim, a obra, ela é igual a arquitetura. O cliente chega no meu espaço, eu estou com uma tela em branco e vou preencher. E o artista, ela tem a mesma sensação, mas numa tela realmente, né? Então, eu acredito assim, eu já tive muitas obras por encomenda, mas a gente tem na encomenda o risco, porque às vezes o artista transmite uma imagem ou uma cena que não era aquilo que você estava esperando na sua imaginação. É a mesma Sim. coisa a gente no projeto. O cliente fala de uma forma, eu entendo de uma forma, a minha equipe entende de outra e a gente une isso para se transformar num projeto. Então, assim, existem obras, por exemplo, que já foram encomendas que o cliente não gostou e teve obras que foram encomendas que o cliente se apaixonou completamente. A gente fala que existe isso, mas a verdadeira coleção é aquela que você vai até a obra e a obra já diz para você que ela quer ser sua, vamos dizer assim, né? Te chama a atenção. Ela Boa. te chama a atenção. Mas a gente tem sim, por exemplo, Rita Duarte, ela faz muita obra para mim, de encomenda também. Às vezes eu especifico uma cor, especifico uma textura, né, que eu vou apresentar no projeto. Sim. E ela se relaciona com isso. O Júlio César, por exemplo, eu fiz um projeto agora, falei, Júlio, eu quero passarinho dessa cor. E aí ele já faz isso mais direcionado. Mas, de fato, eu sou a favor daquela paixão à primeira vista. Esse é o meu lema, né? A gente chegar na galeria, chegar numa loja e aquela obra de fato te tocar profundamente. Perfeito. Ai, 9h59, o tempo passou rápido. Dá tempo de as meninas se despedirem, Pedro, ainda antes do repórter CBN? Como é que tá aí os comandos da rede? Dá tempo. Dá tempo? Então, queria agradecer a Márcia Baziquetto por estar aqui conosco, compartilhar dessa paixão dela e despertar essa paixão também na gente, nos ouvintes. E agradecer também a Val. Obrigada pela companhia, meninas. Fiquem à vontade para se despedir aí do nosso ouvinte e a desejar um ótimo final de semana para vocês. Também quero agradecer aos nossos ouvintes, a nossa equipe aqui da CBN, a Márcia, né, principalmente, e convidar os colegas arquitetos também a solicitarem ela para fazer uma curadoria, né, para os seus clientes, que eu acho que é muito importante valorizar o nosso estado, os nossos artistas. Obrigado, Márcia, e pode
falar aí das suas Eu que palavras agradeço, agradeço o convite, agradeço o bate-papo, porque realmente a gente é engraçado porque a gente está tão imerso, né, no tema que às vezes a gente acha que isso é comum para todos, né? E a gente vê que despertou a curiosidade, é o que a gente quer, que as pessoas acreditem, né, na valorização das obras. Eu agradeço vocês pelo bate-papo, pelo convite e vamos falar de obras e eu estou à disposição. O meu Instagram, já falei, é ArcHome. Eu também tenho meu Instagram pessoal, Márcia Baziqueto, e eu tenho um Instagram de arte mato-grossense, que é onde eu coloco a minha coleção. Tá, Esse eu não tinha falado ainda, chama Arte Mato-Grossense. Na realidade, eu tenho 3, 4 Instagrams, né? Que esse daí eu só as minhas visitas com os artistas e eu falo da minha galeria. Que legal. Então, eu tenho esse Instagram também. Muito bem, 10 horas e 1 minutinho, a gente faz uma pausa para acompanhar o Repórter CBN. Obrigada mais uma vez, meninas, pela companhia aqui. Tô sabendo que Val vai me chamar para uma corrida, já tô isso pronta. aí, já vai se preparando. Em breve, detalhes. Vamos para o nosso intervalo.